quadro bonito, né? Quando eles crescerem, eles vão ver, olha o nome do pastor que me apresentou. Nossa. Amém, queridos? Muito bem, abram suas Bíblias, por gentileza. No Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Verso de número 28. Obrigado, irmão. Achou aí? Amém? João, capítulo 4, verso 28 até o 30. Diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Amém? Amados, este texto, ele é parte de um contexto que conta uma história muito interessante. De um momento que Jesus chega em uma determinada cidade e ele vai direto a um poço tomar água. E enquanto isso, os seus discípulos foram todos para a cidade para comprar pão. E quando Jesus chega na cidade, ele encontra ali uma mulher tirando água daquele poço. Então Jesus disse para ela: olha, me dá da água, me dá de beber desta água. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: olha, como pode você me pedir água sendo um judeu? Porque aquela mulher, ela era uma mulher samaritana, e os samaritanos não tinham comunhão, relacionamento pacífico com os judeus. E então, a partir deste problema racial ou social, étnico, político e até mesmo espiritual, Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Ela começa a perguntar algumas coisas de muito interesse a Jesus. Primeiro ela disse: como você me pede para tirar água, sendo judeu? Ali havia um problema, né, étnico. Depois, na conversa, ela disse para Jesus: olha, a respeito da adoração, os judeus dizem que deve adorar em Jerusalém, mas o nosso povo, nosso pai, os nossos ancestrais dizem que não, que é no monte. Então Jesus disse para ela: olha, não é nem em Jerusalém, nem no monte, nem no Ana Jacinta, mas o Pai procura aquele que adora em espírito e em verdade. Você percebe que há ali uma discussão a respeito de questões espirituais e religiosas. E a conversa vai fundo, vai fundo. Ao ponto dela dizer para Jesus: olha, como você vai tirar água aqui, se o poço é fundo, e você não tem com que tirar esta água? A conversa vai, eles começam a ficar bastante íntimos, com liberdade de conversar. Então Jesus diz: olha, esta água aqui,
beber dela, vai ter que beber de novo. Mas a água que eu tenho para dar, esta água, ela sacia a sede para sempre, ela é uma água viva. E então aquela mulher entende, eu estou assim resumindo do resumo para você entender um pouco o propósito desta reflexão desta noite. E aquela mulher entende, cai a ficha daquela mulher, ela cai em si, e ela se converte ali, ela se converte aos pés daquele poço. E a conversão dela foi tão tremenda, tão poderosa, que ela tomou uma atitude ou algumas atitudes que só aquele que tem uma experiência com Deus pode tomar. E as atitudes que ela tomou são testemunhas de alguém que foi transformado, de uma pessoa que teve uma transformação, uma conversão genuína. A primeira coisa que ela faz, diz o texto, que ela deixou o cântaro ali, ao lado daquele poço. Ela deixou o cântaro. O que era o cântaro? Uma vasilha que as mulheres usavam para ir até o poço buscar água para sua casa. Ela deixou o cântaro. Repita comigo, ela deixou o cântaro. O cântaro abandonado, deixado ali aos pés daquele poço, é sinal de conversão. Era o sinal de que ela estava dizendo que as coisas velhas tinham se passado. E deixar o cântaro significa que todo aquele que se converte de verdade, ele abandona os cântaros dos vícios, os cântaros dos maus costumes, os cântaros que impedem ou que bloqueiam o indivíduo, a pessoa, de avançar, de experimentar e de viver uma vida nova e diferente. Quando aquela mulher deixa o cântaro aos pés do poço, ela estava dizendo: olha, eu decidi mudar de vida. Eu decidi trilhar um novo caminho. Porque este homem que eu encontrei aqui, ele abriu os meus olhos, ele abriu o meu coração, ele tirou as vendas dos meus olhos espirituais e me fez enxergar que há um poço mais profundo, que há um poço de águas vivas, que há um poço que dá águas que transborda na vida das pessoas. Ele me fez enxergar que dentro de mim pode nascer uma fonte de águas vivas que transborde para a vida eterna. Este homem hoje, aos pés deste poço, me fez enxergar que eu sou muito maior do que este poço, que eu sou especial para Deus, que eu sou importante, que eu não estou esquecida, que eu não estou rejeitada, que eu não estou excluída, que eu não fui eliminada dos projetos de Deus, mesmo sendo uma samaritana, mesmo sabendo que o Messias não vem para os samaritanos, mas para os judeus. Deus se lembrou de mim hoje, aos pés deste poço. Por isso hoje eu deixo aqui o meu cântaro, como testemunha de que Deus está transformando a minha vida, e eu tomo uma decisão por Ele. Aleluia. Queridos, quantos de nós nesta noite que estamos aqui
você que está nos ouvindo nas redes sociais também. Quantos nesta noite, neste momento, precisam urgentemente deixar os seus cântaros aos pés do poço? É os cântaros que ainda impede você de viver uma vida plena, abençoada, frutífera em todas as áreas da sua vida. É o cântaro que ele está sempre tentando tirar você, concorrer com a sua fé, se colocar no lugar daquilo que Deus tem para a sua vida. São os cântaros das negociações, os cântaros do comodismo, os cântaros da religiosidade, os cântaros que nos convencem que vir somente uma vez por mês na igreja já está suficiente. Os cântaros que nos convencem que dizimar ou ofertar já está tudo resolvido na minha vida. Os cântaros que me convencem que eu não preciso fazer nada além daquilo que eu estou fazendo, que me deixa confortavelmente tranquilo no ambiente que eu criei e que me acomodei. São esses cântaros, o cântaro da mentira, o cântaro da imoralidade, o cântaro da hipocrisia, o cântaro das coisas velhas, o cântaro daquilo que me impede de ser abençoado, os cântaros que me arrastam ainda para o mundo e para o pecado, os cântaros que me dividem, os cântaros que me obrigam a servir 2, 3 e mais senhores. É este cântaro que nesta noite esta palavra está revelando ao meu, ao seu, ao nosso coração, que precisamos abrir mão dele, deixá-lo aos pés agora, não do tanque, mas da cruz. Amém? A segunda coisa que aquela mulher fez, que identifica, que revela que ela tomou uma decisão por Cristo, é que ela deixou Jesus ali e ela foi para a cidade. Diz o texto, deixando ali o cântaro, deixando ali aquela vasilha, que já não era mais importante para ela, nem o cântaro e nem a água, que resolve a sede momentaneamente. Já não era importante mais para ela. E ela foi para a cidade. Ela foi para a cidade. E quando ela chega na cidade, talvez o Amásio dela veio encontrá-la. Porque esta é a mulher que teve 5 maridos, e aquele o qual ela estava não era marido dela. Você imagina os cântaros que esta mulher tinha, o peso que essa mulher tinha na sua vida sentimental. Talvez o Amásio dela encontra com ela e diga: ei, cadê o cântaro? Porque na cultura daquela época era função da mulher buscar água no poço. E esta cultura é lá em Moçambique também. Nós ficamos lá um tempo. E 4:30 da manhã, uma cantoria ao lado do poço. 50, 60, 100 mulheres, uma fila, tirando água do poço e enchendo os seus galões e levando para casa. E demora, porque é um poço só, de alavanca, de bombinha, na manual. E é interessante que enquanto umas esperam pela outra, elas deitam no chão, sentam no chão, e outras deitam nos seus colos, e ali elas começam a fazer aquelas tranças lindas, bonitas, coloridas. 4:30 da manhã. Esse é o horário que a gente acordava lá em Moçambique, porque não tinha como. E o louvor, cantando, louvando, e uma unção
derramando no poço. E nós fomos lá, eu e outros 2 pastores estavam comigo. No meio do caminho alguém falou: não pode ir aí, esse poço é delas. Homem não pode chegar aí enquanto tem mulheres aí. Cada uma com o seu cântaro, enchendo de água. Talvez então o marido dela veio encontrar e perguntou: escuta, cadê o cântaro? Não está no texto, mas eu creio que aquela mulher olhou para o homem e ela disse: eu sou o cântaro. Eu sou o cântaro. Eu tenho agora a fonte de águas vivas dentro de mim. Aquele homem talvez ficou em crise, ele não entendeu nada. Talvez poderia ter mais pessoas ali que ouviram e viram ela chegando sem o cântaro. E começou a aglomerar pessoas ali. E ela começou a falar o que aconteceu com ela. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: o seu testemunho é a pregação mais poderosa que você tem. Aleluia! E ela começou a dizer: escuta, vinde, vamos até o poço. Veja o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Porventura ele não é o Cristo? Venham aqui no poço ver um homem que eu conheci. Ele revelou toda a minha vida. Ele falou tudo sobre mim. Ele desvendou, ele revelou a minha alma, os meus sofrimentos, as minhas crises, as minhas decepções conjugais. Ele falou tudo o que eu sou. E ele me transformou. Ele tirou o meu cântaro do peso. Ele tirou o jugo de sobre os meus ombros. Ele aliviou as minhas cargas. E ele disse que eu tenho agora uma fonte de águas vivas dentro de mim. E o povo alvoroçou. Diga comigo: o povo se interessou. E a terceira coisa que aconteceu, o texto diz que todos daquela cidade vieram conhecer Jesus. Vieram conhecer Jesus. Neste momento, um pouquinho antes dela ir com a cidade até o poço, os 12 discípulos que tinham ido comprar pão haviam voltado para o poço e trouxeram pão. Eles trouxeram, mais uma vez, eles trouxeram pão. 12 homens que estavam 24 horas com Jesus, vendo, participando, experimentando tudo o que o Senhor estava fazendo. Milagres, maravilhas, ressuscitando o morto, palavra de salvação, transformando a vida daqueles homens. E os 12 voltam da cidade até o poço somente com o pão. Aquela mulher que fazia talvez, não sei, minutos, não está na Bíblia, mas talvez minutos, que tinha conhecido a Jesus, ela volta para o poço com toda a cidade. Aleluia! Diga comigo: toda a cidade veio conhecer Jesus. Mais uma vez, toda a cidade veio conhecer Jesus. Aqueles discípulos, eles trouxeram da cidade para o poço o pão que perece, mas a mulher trouxe à cidade para beber da água e comer do pão vivo. Em questões de minutos,
Jesus transforma aquela mulher que nem do povo de Deus era, transforma ela em uma missionária, em uma voz profética de esperança e de salvação para aquela cidade. Ela leva toda a cidade até o poço. Lamentavelmente, o Evangelho não cita a sequência deste acontecimento. O que aconteceu com aquela multidão de samaritanos ao redor do poço, que aquele poço era um Deus para o povo? Era o poço do pai Jacó. É um poço que Jacó deu de beber para os seus filhos. É o poço que Jacó deu de beber aos seus animais. É herança. Tem, sabe, um sinal este poço. E tem mesmo, amados, tem mesmo. Este era o poço que matou a sede de gerações. Agora, este poço já não era mais simplesmente o poço de Jacó, mas era o poço do leão da tribo de Judá, daquele que tem a fonte de águas vivas, daquele que faz brotar em cada um que crê nele, fonte de águas vivas. Agora esse poço não era mais conhecido como o poço que tirou a sede de gerações que passaram, mas agora este era o poço das gerações da eternidade. Aleluia. Queridos, interessante esse lance aí de que os discípulos não trouxeram ninguém. Apesar de ter muito mais experiência do que a mulher, e a mulher trouxe toda a cidade, significa que aquela cidade estava com sede, estava com fome de Deus. Mas para que ela pudesse trazer a cidade, ela teve que deixar o cântaro. Me desculpe o que eu vou lhe dizer nesta noite, agora, mas eu preciso te dizer. Talvez a sua família ainda não entregou a vida para Jesus, porque você ainda não deixou o seu cântaro. Tua família olha para você e diga: olha, eu gostaria muito de servir a Deus, mas você não é testemunha. Você ainda mente, você ainda tem vícios, você ainda constrói e investe só para você. Você não tem reino de Deus dentro de você. São os cântaros que precisamos abrir mão. Quando aquela mulher deixa o cântaro, ela estava dizendo: eu não preciso mais deste cântaro para saciar a sede da minha família e da minha cidade, porque eu tenho água viva para dar a eles. Eu tenho. Talvez a minha parentela não conheceu a Jesus, ou não se decidiu por Jesus, porque talvez eu não tenho toda esta água que eles precisam para beber e nunca mais ter sede. Talvez a sua família ainda não se entregou, porque é só você que bebe desta água. Você tem tão pouca água que ela só é suficiente para saciar a sua própria sede. No churrasco do domingo em família, a tua família não ouve de você. Lá no seu trabalho, seus amigos de trabalho talvez nem sabem que você é um filho de Deus. Não é crente não, não é evangélico não. Filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê?
Porque se tem alguém que faz uma leitura mais profunda em nós, é aquele que está no mundo. Eles sabem perfeitamente quem somos e o que somos, o que fazemos, o quanto nós somos comprometidos ou não com Deus, o quanto é verídico e quanto há de verdade na nossa conversão. Quando nós conversamos, a nossa linguagem é a mesma do mundo, as nossas atitudes são as mesmas, os nossos julgamentos são os mesmos, injustos, infiéis, o mundo. Nós concordamos com aquilo que é errado, injusto, que traz infidelidade, imoralidade. Então, talvez não, por esta leitura que fazem de nós, jamais eles vão querer beber da água que nós podemos dar. E é muito bom mesmo que não queiram beber, porque talvez esta água que temos para dar não é uma água pura, é salobre, é indigesta, vai fazer mal. Eu estava nesta manhã refletindo nesta palavra, e naquilo que Deus colocava em meu coração para transmitir à igreja nesta noite. Eu disse: Senhor, isto é muito duro. E o Senhor me disse: sim, pode ser duro para a igreja, mas é muito mais para você. Comece por você. Amém? Então, queridos, qual é o cântaro que você precisa deixar aos pés da cruz? Porque só quando deixamos esses cântaros que verdadeiramente pode haver uma transformação genuína, uma conversão de verdade. Só assim poderemos atrair o sedento, o faminto. Só assim poderemos e teremos água viva para saciar a sede daquele que está com as suas almas secas, áridas, que suas línguas já grudaram no céu da boca de tanta aridez, de tanta secura. O profeta Jeremias diz que o povo de Israel estava desse jeito, por conta da desobediência, do distanciamento, de rejeitarem o Deus de Israel. Amados, nós como igreja precisamos fazer a diferença. Precisamos ser voz, precisamos ser testemunha, precisamos ser influentes, mas não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Deus fez na nossa vida, que é notável, que as pessoas vão ver e vai despertar sede. Esta semana vai para o Congresso Nacional a votação para aprovar o aborto até a 12ª semana. Escutem e pasmem, isto vai ser aprovado. Crianças no útero de suas mães com 12 semanas, ou seja, com 3 meses de gravidez, elas poderão ser assassinadas. Sabe por quê? Porque a lei diz o seguinte, eu li um pouco da lei que está indo para o Congresso. Com 12 semanas não é gente, é um ser, é um feto.
Segundo, que a mãe é dona e propriedade e proprietária do seu corpo. Ela faz o que ela quiser. Terceiro, pecado, isto é coisa dos crentes. Queridos, pasmem, esta lei vai passar. E o Brasil vai começar a ser um dos países que mais assassinam fetos, crianças no útero de suas mães. O Brasil vai ser conhecido. E isto vai trazer um peso de Deus sobre a nação muito grande. Então nós precisamos fazer a diferença, sabe por quê? Porque tem deputados e senadores evangélicos que vão votar a favor. Tem pastores e membros de igrejas que apoiam, que diz que não é pecado, que não tem problema. Então, o que nós como igreja, como salvos, transformados por Deus, que cremos na vida aqui e eterna, devemos fazer? Só isto: deixar o seu cântaro. Deixe o cântaro, meu irmão. Porque aquele que apoia, o dia que a sua filha estiver grávida de 12 semanas, que você já estiver amando aquela criança que está ali, que será o seu neto ou a sua neta, e você ficar sabendo que ela abortou porque o teu país aprova, como vai ser a sua atitude? Cântaros que precisamos deixar aos pés da cruz. E quando fizermos isso, o Senhor nos dará um cântaro novo. Um cântaro novo. Este cântaro novo é o cântaro que dentro dele tem uma fonte de águas vivas que jorram para a vida eterna. Quantos creem nisso, diga amém. Enquanto os irmãos do louvor subam aqui, queridos, eu quero orar pela igreja nesta noite. Eu quero convidar você gentilmente a se colocar em pé agora. Quero pedir ainda que você feche os seus olhos nesta hora e reflita nesta palavra. Feche os seus olhos. A pergunta é: porventura, por acaso, e é só você que sabe disso, ninguém mais, será que tem algum cântaro na sua vida que precisa hoje ser deixado aos pés da cruz? Será que tem algo que você precisa abrir mão hoje, renunciar hoje? Esta palavra pode ser dura para mim, para você, mas não podemos esquecer que a Bíblia diz que Jesus voltará como noivo para buscar a sua noiva, que é a igreja. E esta busca tem um porquê. E o primeiro porquê é que esta noiva, ela é de Jesus Cristo, é a igreja. Segundo, porque ela foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Por isso o texto bíblico diz que Jesus virá buscar a igreja imaculada, lavada, purificada. Ela virá buscar uma igreja que tem
e que é o cântaro novo. Hoje somos chamados a deixar aos pés da cruz ou aos pés do poço, como queira, os cântaros velhos, os cântaros que me oprimem, os cântaros que te impedem, os cântaros que estão tirando você do caminho e impedindo você de ter um encontro com o Senhor aqui e depois na sua volta. Hoje é dia de deixar os cântaros. Enquanto nós cantamos aqui uma canção, você com seus olhos fechados, não precisa cantar, mas só você e Deus, reflita e diga: Deus, eu tenho alguns cântaros que preciso tirar. E tire, abra mão deles, lance eles fora da tua alma, do teu coração, da tua vida. Se posicione hoje, tome uma decisão, diga: Deus, eu não quero mais carregar este cântaro velho, pesado,